mais uma vez aqui na UDOP, em Araçatuba. Meu nome é Mário Campos, sou presidente da CIAMIG, que é a entidade que representa o setor no estado de Minas Gerais. Estou também como presidente da Bioenergia Brasil, uma entidade nacional que representa 17 estados produtores em todo o país de bioenergia. Bom, nosso tema hoje é extremamente importante, então vamos falar de política pública de biocombustíveis. Então, é claro que a gente tem que fazer um corte nisso, né? Senão a gente tem que ir para 40, 50 anos atrás. Mas, de fato, a gente vai falar sobre as políticas mais recentes. E a gente está trazendo aqui um seleto grupo aqui de representantes do segmento de energia no Brasil. Tá? Então, nós temos o Marlon Reis, que é diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, um ministério extremamente importante que conduz, elabora e conduz, né, as políticas públicas da área de energia no Brasil. Nós temos aqui o Rafael, que é da Empresa de Pesquisa Energética, que ajuda o Ministério a planejar a área de energia no Brasil, em todas as áreas, também na área de nosso interesse. E também apresenta para nós estudos extremamente relevantes para que a gente subsidie, né, decisões de investimentos e até discussões nacionais e internacionais sobre o segmento aqui no país. Estamos aqui com o Bruno, que é da ANP, que tem feito também um trabalho muito grande, superintendente da área que autoriza, né, as unidades produtoras de biocombustíveis a produzirem no Brasil. E a ANP tem o papel de regular e de fiscalizar. Então, nós temos aqui um trio aqui extremamente importante para a gente debater política pública na área de biocombustíveis. Infelizmente, a Juliana da Raiz não pôde vir, ela teve um imprevisto, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora, antes de eu fazer os primeiros comentários, nós vamos ter um vídeo aqui da UDOP. Olá, seminarista! A partir de 18 de novembro, será possível fazer o download do certificado e do material das trilhas de aprendizado. Veja o passo a passo. Acesse udop.com.br/seminário. Clique no botão Downloads. Faça o login com o CPF. Pronto! Agora você já pode visualizar todos os conteúdos. Muito fácil, né? Em caso de dúvidas, entre em contato com uniudop@udop.com.br. Tenha um bom seminário DOP de inovações. Então vamos lá. Nos últimos anos, aliás, nos últimos 2, 3 anos, nós tivemos um intenso debate em Brasília sobre uma série de políticas públicas relacionadas ao setor. E se a gente voltar um pouco mais atrás, a gente vai chegar lá na lei que criou o RenovaBio. Então, nós temos hoje todo um arcabouço legal construído a várias mãos, com muito diálogo entre setor privado, poder executivo, poder legislativo, que está entregando para o setor de bioenergia no Brasil diversas possibilidades, não só para agora, no presente, mas também para o futuro. Então, eu comentei do RenovaBio, que hoje já é uma realidade. A gente vai falar no painel um pouco sobre o RenovaBio. A gente está passando hoje por um momento muito delicado, a questão da judicialização, mas estamos trabalhando de forma muito estratégica para poder atuar nessa frente. Nós estamos há algum tempo discutindo a reforma tributária. Tivemos a aprovação no ano passado da reforma, que foi um projeto de emenda constitucional, ou seja, está na Constituição lá algumas diretrizes e agora estamos regulamentando. Já passou essa regulamentação pela Câmara, agora está no Senado. A reforma tributária, ela cria
diferenciais tributários entre biocombustíveis e combustíveis fósseis, inclusive colocando uma regra para etanol, que vai possibilitar a gente vislumbrar no futuro mercados mais consistentes para nós, inclusive um mercado nacional. Mais recente, nós tivemos o MOVER, que é o regime automotivo no Brasil, novo regime, onde ali tem pontos importantes para a indústria automotiva, também que ajuda no processo de definição, discussão dos investimentos. Nós temos hoje, no Brasil, um grande debate sobre eletrificação, sobre qual o caminho que o Brasil vai seguir. Nós tivemos também agora o combustível do futuro, que foi uma construção que começou há alguns anos, mas que em setembro do ano passado, no evento no Palácio do Planalto, com o presidente da República, com o ministro Alexandre Silveira, ele foi lançado e nós conseguimos aprovar em setembro deste ano, né, finalizar o combustível do futuro, e fizemos uma festa linda de sanção do projeto, que foi no dia 8 de outubro, né, 8 de outubro, uma festa realmente que demonstrou o que o combustível do futuro pode trazer para a sociedade brasileira. Ainda temos a discussão no Senado hoje do PATEM, que pode trazer mecanismos de financiamentos para a área. Então, ou seja, nós estamos construindo a várias mãos, e nesse entendimento, né, da transição energética, do melhor caminho para o Brasil, para trazer nossa vocação agrícola, com a vocação de agroindustrialização, nas diversas esferas, pensando lá na frente em outros campos, como combustível de aviação sustentável, como diesel verde, como até no marítimo, né, que não é tratado no combustível do futuro, mas dá também, a gente consegue vislumbrar. Então, ou seja, nós temos uma série de coisas que foram feitas com muita participação do setor. Aqui na sala nós temos alguns empresários que participam de forma muito ativa das associações e que a gente consegue, com muito diálogo e, obviamente, com muita vontade do Poder Executivo e sensibilidade do Poder Legislativo de analisar e de aprovar essas medidas, que a gente tem esse arcabouço hoje existente. E nós vamos falar um pouco sobre isso agora, né? O nosso palestrante é o Marlon. O Marlon, eu acho que representa no Brasil realmente, quando a gente fala da burocracia, né, das pessoas que se doam para o serviço público, eu sempre penso no Marlon como uma pessoa realmente, para que a gente possa realmente valorizar essas pessoas que estão no serviço público, porque desde o primeiro dia que a gente conheceu o Marlon, ele se mostrou ser uma pessoa bastante técnica e com vontade de fazer. Então, ele é um servidor público que tem vontade de fazer e sabe o que está fazendo, e não é à toa que hoje está nessa posição como diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Então, ele vai ser o nosso palestrante e depois a gente vai formar aqui a nossa frente, aqui, nas cadeiras, um pequeno debate sobre o que o Marlon vai falar. Marlon, por favor. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Mário, pelas palavras. São muito gentis. O Mário é uma pessoa do nosso relacionamento já há muitos anos também. O Mário tem, apesar do rosto de menino que acabou de fazer o Enem, mas já tem quase o tempo que eu tenho de setor, né, Mário? E queria estender essas palavras dele aos meus colegas de governo também. A ANP e a EPE também têm quadros valiosíssimos e que também não se cansam em nos ajudar, como é o caso da EPE, no planejamento, e como é o caso da ANP, na regulamentação daquilo que é necessário a gente fazer. Então, queria agradecer aqui, em primeiro lugar, em nome do Ministério de Minas e Energia, ao DOP, ao Hugo, ao Salib e a toda a equipe da UDOP, né, que está aqui também, e agradecer a oportunidade da gente poder estar aqui para falar desse tema tão caro para nós, que é o combustível do futuro e, de um modo geral, as políticas públicas e os projetos relacionados aí a biocombustíveis. Bom, existem no mundo diversos marcos regulatórios para bioenergia,
para biocombustíveis, né, que são colocados às vezes como exemplo. E esse mapa aqui eu fiz questão de trazer, porque esse mapa está numa publicação da Agência Internacional de Energia. E essa publicação, ela foi uma publicação que circulou aí o mundo nesse último ano, por conta do G20, e ela coloca o Brasil numa posição bastante privilegiada, como um país que tem políticas públicas relacionadas à descarbonização, relacionadas à bioenergia, e perfeitamente alinhadas com aquilo que vai ser a tendência daqui para frente. Como o Mário muito bem colocou, nós temos aí o RenovaBio, combustível do futuro. E eu preciso aqui fazer um corte, né, Mário? Porque, como você bem disse, nós tivemos aí uma construção a N mãos, e eu vejo aqui muita gente que nos ajudou, né, o professor Gonçalo, um mestre, que nos ajudou demais na construção do RenovaBio, né? O RenovaBio foi construído de maneira muito técnica, de maneira muito vanguardista, porque o Brasil, hoje, é o primeiro país no mundo que faz a mensuração da pegada de carbono com uma certificação baseada no ciclo de vida do poço à roda dos seus biocombustíveis. Então a gente não usa fator de conversão como a Europa usa, a gente não usa fator de literatura como os Estados Unidos usa muitas vezes, exceto a Califórnia. A gente é um país que tem um lastro de mensuração efetiva na ponta do que é a pegada de carbono desse produto que é tão valioso para a descarbonização do setor de transportes. Então, a gente sai na frente com o RenovaBio, e o RenovaBio marca uma mudança muito importante, muito significativa, porque coloca o Congresso Nacional como um local de discussão dessas políticas, ainda que provocadas pelo Executivo, mas num nível técnico tal que, quando chega no Congresso, após o debate, obviamente, e os aperfeiçoamentos que o Congresso faz, a gente consegue aprovações por aclamação, por exemplo, né? Então, RenovaBio, aprovado no Senado, por aclamação. Combustível do futuro, mesma coisa. Então, nós temos aí a sociedade dando um recado muito claro do que ela quer. E isso responde, né, Mário? Eu lembro quando a gente não tinha o RenovaBio, até por volta ali de 2015, 2016, nós do governo recebíamos do setor de vocês, né, do setor sucroenergético principalmente, a grande pergunta, né? O governo precisa responder qual é o papel do etanol na matriz energética. E por extensão, né, por derivação, também o biodiesel, os biocombustíveis. E a gente tinha que responder, a gente tinha que encontrar uma resposta, e a gente finalmente consegue aí com o combustível do futuro e com o RenovaBio colocar essa resposta, né? Então a gente tem esse desafio da descarbonização da matriz de transporte com todos os seus modais, e a gente, enquanto país, coloca biocombustível como sendo um vetor dessa transformação e dessa descarbonização. O combustível futuro, para quem não sabe, nasceu quando a sua ideia, a sua concepção, através do hoje secretário Pietro Mendes, lá do Ministério de Minas e Energia, ele teve, digamos assim, como start nesse processo, o anúncio da Ford de que ela sairia e encerraria suas operações no Brasil lá em janeiro de 2021. Então esse anúncio provocou a seguinte discussão: bom, as montadoras estão trilhando um caminho para a descarbonização do setor de transporte, e aí a gente precisa, se a gente não se apressar em dizer qual é a nossa rota, qual é o nosso caminho que a gente pretende seguir, outras poderão seguir este passo que a Ford deu de sair do Brasil, encerrar investimentos, né? E isso de fato estava na agenda, né, naquela época, e de fato o Ministério procurou trazer algum tipo de resposta, algum tipo de orientação para essa rota que o Brasil iria seguir. Então o Brasil constrói o combustível do futuro para dizer para o mercado, para dizer para os investidores, para dizer para a indústria automotiva e a indústria que faz o setor de transportes, qual é o caminho que o Brasil vai seguir. E o caminho é muito claro, o caminho é o dos biocombustíveis, né? E aí, a gente tem aí hoje, ficou pequenininho, mas enfim, vamos tentar aqui resumir o que é a Lei 14.993, de 2024. Combustível do futuro. Ele faz a integração das políticas de mobilidade. A primeira coisa que o combustível do futuro faz é isso, integrar políticas de mobilidade. Então a gente tem RenovaBio,
hoje o MOVER, que é o regime automotivo, temos o PROCONV, que é a lei e a política pública que faz justamente a homologação desses veículos para o mercado, para que eles possam ser comercializados no mercado brasileiro, e o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Essa política, o combustível do futuro, na minha opinião, introduz a nova matriz de combustíveis do Brasil. O Brasil vai ter uma nova matriz de combustíveis a partir do combustível do futuro. Eu acho que tão simbólico quanto o Proálcool, tão simbólico quanto o RenovaBio é o combustível do futuro, em termos de marco para o setor sucroenergético especialmente, mas para o setor de biocombustíveis como um todo. Então, a gente tem aqui, na integração das políticas de mobilidade, todas essas políticas agora passam a ter condições de operar num mesmo cronograma, numa mesma agenda, num mesmo foco, numa mesma orientação. Porque, de fato, vejam, se nós tivermos um regime automotivo que, por exemplo, privilegie a eletrificação com veículos a bateria, vocês concordam que isso pode estar em total desacordo com a política energética. Isso pode estar completamente descasado. Então, se o regime automotivo disser alguma coisa que dificulte a vida da nossa matriz energética, que a gente está projetando para o futuro, nós vamos ter problema. Então, a gente precisa casar essas duas coisas. Essas políticas precisam estar integradas, né? E aí a gente introduz uma coisa muito importante, que é o conceito, na análise do ciclo de vida do poço à roda, na definição de metas para a indústria automotiva. Isso, então, integra a RenovaBio, o MOVER e o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, né? E outra coisa muito importante é que o PROCONV agora deve incorporar em sua metodologia os efeitos ambientais do uso dos biocombustíveis, do conceito do poço à roda. Porque o PROCONV, ele procura olhar somente emissões, ou procurava, né, ou tinha que olhar somente emissões de escapamento, né, Gonçalo? Aí a gente tem que ver, não, peraí, as emissões de escapamento são só um pedaço da história, a gente tem que olhar todo o resto. Outra coisa que o combustível do futuro faz é introduzir novos biocombustíveis à matriz energética nacional. Então, a gente vai introduzir aí o SAF, que é o combustível sustentável de aviação, né? Então, nós vamos introduzir na matriz energética brasileira. Aqui, o legislador colocou a partir de 2027, 2027 é amanhã, né? Em termos de setor energético, é muito cedo, é um prazo muito curto. Mas com o combustível do futuro, a gente tem a oportunidade de destravar investimentos e a gente acredita que isso pode acontecer. A gente também tem o Programa Nacional do Biometano, que vai fomentar a produção do biometano, criando aí metas de adição de biometano ou de uso de biometano para a redução das emissões do mercado de gás natural. E a gente tem aí o Programa Nacional do Diesel Verde, que é um mandato volumétrico que vai se adicionar aí ao diesel B para justamente melhorar a descarbonização do segmento de transporte pesado. O combustível do futuro também traz novas atribuições para a ANP, e aí o Bruno vai poder falar um pouquinho sobre o que representa isso, né, enquanto desafio. E aí a gente tem novas atribuições para a ANP na indústria de CCS, que é a captura e armazenamento de CO2, combustíveis sintéticos também, que a ANP não tinha essa atribuição, estava no limbo, tanto o CCS quanto combustíveis sintéticos estavam no limbo. E também a gente finalmente coloca aqui, como parte do combustível do futuro, novos limites para a mistura de combustíveis, de biocombustíveis, nos combustíveis fósseis. Então a gente aumenta aí o limite do teor do etanol anidro, que passa a poder ser de até 35%. E a gente tem que, o CNPE pode fixar isso, desde que a gente tenha a constatação da viabilidade técnica dessa mistura, e também o biodiesel, que pode chegar a 25%. Qual foi a lógica da COP do ano passado, da COP 28, lá nos Emirados Árabes? Eles aprovaram um texto que promove o phase-out, né? Ou seja, eu não sei como é que a gente poderia traduzir exatamente para o português o phase-out, mas enfim, a gente quer sair gradativamente dos fósseis. Então, como é que a gente faz para sair gradativamente dos fósseis? Um dos caminhos é viabilizar justamente misturas maiores de biocombustíveis. Então, a gente tem o nosso hidratado, o hidratado está lá, e a gente tem, no caso da gasolina, uma diminuição dessa gasolina progressiva, a gente pode
fazer isso aos poucos, mas a ideia é justamente fazer esse phase-out, ou seja, vamos gradativamente sair da indústria de fósseis. O mesmo para o biodiesel, no caso do diesel. Então, hoje a gente tem o Brasil aí na confortável posição, na segunda posição aí como maior produtor de biocombustíveis, mas a gente tem a perspectiva aí de, com o combustível do futuro, tanto com o E35, com o diesel verde, com o B25, com o SAF, com o biometano, a gente tem condições de ampliar ainda mais, e aqui não está o CCS, né? A gente pode ter aqui um outro RenovaBio em termos de redução de emissões. Então, isso pode fazer muita diferença para o cumprimento das metas que o Brasil se propôs a cumprir no Acordo de Paris. Então, voltando aqui, como eu disse, o principal desse slide é isso aqui. Biocombustível, a gente sabe que faz com que o Brasil possa realizar a transição energética ao custo mais barato. O que a gente precisa perseguir é, vamos reduzir emissões de gases de efeito estufa, vamos descarbonizar ao menor custo possível. A gente não é igual aos Estados Unidos, que tem 369 bilhões de dólares, que dá mais de R$1 trilhão, para fazer o Inflation Reduction Act, que é o plano de transição deles lá. A gente não tem orçamento para isso, eu não posso dar subsídio. Eu não posso dar subsídio, a gente não tem dinheiro para dar subsídio de $7.500 para quem quer comprar um Tesla, como eles dão lá. Então, a gente tem que fazer a coisa de modo criativo, a gente tem que fazer a coisa de modo que a gente consiga fazer isso, o mesmo resultado, mas de modo competitivo. Então, se um veículo flex híbrido, como a gente tem nos nossos números, descarboniza ou tem uma pegada de carbono do poço à roda, igual a de um veículo elétrico nos Estados Unidos, para o conjunto do desafio de mudanças climáticas e do aquecimento global, nós estamos fazendo a mesma coisa, só que se eu for colocar em termos de gasto público, gasto de dinheiro, na forma de subsídio, eu tenho um resultado completamente diferente do Brasil para os Estados Unidos. Isso significa dinamismo para a economia, isso significa a economia não perder competitividade. Porque se não tivesse outro jeito de fazer descarbonização, senão o jeito do hemisfério norte, a gente ia perder competitividade, porque a nossa sociedade seria onerada com um custo muito mais alto. E isso aqui também da Agência Internacional de Energia mostra que subsídios governamentais para eletrificação para veículos elétricos são aí da ordem de 10% do valor desse veículo elétrico. É muito caro, né, para fazer isso. E é um caminho que a gente não precisa fazer, porque justamente a gente tem uma performance, um resultado final do poço à roda para o meio ambiente absolutamente semelhante, da mesma ordem de grandeza que, no caso, os veículos europeus têm para poder fazer essa descarbonização. Então, como é que vai funcionar o RenovaBio mais o Mover? Nós vamos ter que ter metas do Mover que levem em conta a intensidade de carbono da nossa matriz. A intensidade de carbono da nossa matriz é a inclinação dessa reta. Então, aqui é o RenovaBio em 2023. A matriz de combustíveis do Brasil tinha essa inclinação aqui em termos de pegada de carbono. Quando a gente tiver o RenovaBio alcançado ali em 2027, por exemplo, que é uma data do regime automotivo, ou 2032, ou o ano que for, o ano aqui não importa, isso aqui é tudo mais qualitativo, nós vamos ter aqui essa curva mais inclinada para baixo. Então, quando eu tiver aqui uma eficiência energética e uma meta de eficiência energética, isso significa uma redução ou uma possibilidade de adoção de uma meta ambiental para esse veículo também. Então, esse veículo passa a ter uma meta de eficiência energética, que era antigamente o Rota 2030, mas agora ele pode ter e vai ter uma meta de redução de emissões em termos de gramas de CO2 por quilômetro rodado. Então, isso vai ficar a cargo do CNPE. Dizer qual é a intensidade de carbono dos nossos combustíveis e da energia elétrica também. E para uma dada IC, para uma dada intensidade de carbono, a meta de eficiência energética determina a meta de emissões de gás de efeito estufa. Nenhum país do mundo faz isso. Nenhum país do mundo faz isso desse jeito que a gente vai fazer, né? Que é tendo uma intensidade de carbono não presumida, calculada de maneira com fator de conversão, não. É medida mesmo num processo de certificação. Aqui. Acho que... Bom, combustível sustentável de aviação, o SAF. O SAF,
ele vai ter uma meta também bastante inteligente. Nós tivemos que ser estratégico e fazer uma meta, não uma meta volumétrica, mas uma meta de redução de emissões. Então, o que nós vamos fazer? Para uma dada demanda de combustível, de aviação, num ano, as operadoras aéreas, as empresas aéreas, vão ter metas de redução de emissões. E essa meta de redução de emissões será atendida por meio de combustível sustentável de aviação. E combustível sustentável de aviação, as duas principais rotas são a do óleo, dos óleos vegetais, a rota HEFA, né, que é o hidrotratamento de óleos vegetais, e também a rota ATJ, que é a rota álcool to jet. Ou seja, o etanol pode, e certamente será, uma matéria-prima, nós esperamos que ele seja uma matéria-prima para a fabricação de combustível sustentável de aviação. Mais um mercado para o etanol. Aqui eu vou pular. Esse material, obviamente, vai ficar à disposição de todo mundo, não vou me deter em todos eles, mas hoje nós temos aí basicamente 3 projetos que foram anunciados para instalação de unidades produtoras de SAF. Começa com HEFA, né? Mas a gente tem aí, HEFA é a rota com óleo de soja, ou de palma, ou de milho, ou de sebo também, mas é uma rota que é feita com base em gorduras. Mas a gente certamente vai ter o SAF a partir do etanol. Biometano. Biometano, a gente tem aí também uma inovação que é um mandato de redução de emissões. Não é um mandato volumétrico, é um mandato de redução de emissões. Então, mais uma vez, a gente integra a RenovaBio com isso, a gente consegue pegar uma RenovaCalc que traz uma intensidade de carbono calculada, certificada, auditada, e a gente vai ter condições de oferecer para o mercado de gás, a partir de produtores de biometano, um biometano que tenha uma certificação, e aí se calcula justamente o efeito desse biometano nesse mercado, e aí os operadores do mercado de gás vão poder atingir suas metas. Então, nós vamos ter como instrumento justamente uma certificação e, obviamente, um lastro, que é o lastro do certificado de garantia de origem do biometano. Tudo isso aqui ainda vai precisar ser regulamentado. Nós vamos precisar sentar, discutir com todo mundo, fazer uma regulamentação que pare de pé e, obviamente, dê segurança jurídica, dê segurança, previsibilidade para os investidores, de modo que a gente possa ter a operação desse programa e o atingimento dessas metas que a gente colocou aí. Aqui alguns impactos, né? O CNPE vai definir essas metas. A obrigação começa aqui em 1º de janeiro de 26, com valor inicial de 1%, e não pode exceder 10%. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas é engraçado ter limite para redução, né? Mas por que vocês põem um teto, né? Aí, obviamente, é aquilo, né? Nós temos que trabalhar consensos, a gente precisa fazer com que todos os aspectos sejam envolvidos. E aí, o mercado de gás precisava dessa previsibilidade para não projetar aumentos de custo excessivos e onerosos para quem tem o uso do gás como um insumo industrial importante. Então, os impactos inflacionários precisam ser levados em conta e eles, obviamente, colocaram esse teto para que a gente não pudesse impor, eventualmente, custos maiores, né? Mas tudo isso faz parte da construção política para a gente chegar no mesmo resultado. Diesel, Programa Nacional de Diesel Verde, né? Mercado de diesel, né? Ele é muito interessante aqui, né? As emissões totais de veículos pesados, existe um desafio de descarbonização imenso para o setor de transporte pesado, porque transportar mercadoria do ponto A para o ponto B requer uma eficiência de equipamento, especialmente quando você está falando de longas distâncias, que muitas vezes a eletrificação não vai poder resolver. Essa daqui certamente é algo que dificilmente nós vamos ter bateria tão grande para um veículo que faça um transporte de longas distâncias. E aí a gente tem o seguinte, os pesados vão responder por mais de 60% das emissões do setor de transporte. E é muito o dado aqui, histórico, quando a gente aumenta os renováveis, ou seja, à medida que a gente for aumentando... Faz sentido, tudo bom? Quando a gente foi aumentando aqui percentual de biodiesel, por exemplo, a gente teve uma redução significativa aqui
das emissões totais dos veículos pesados. E aí, quando a gente teve Covid, quando a gente teve aqui o impacto do aumento do preço das commodities, que o Brasil teve que reduzir o teor de biodiesel, um teor que a gente vinha trabalhando, o que aconteceu foi que essas emissões subiram. Então, o que a gente precisa para os pesados? Nós precisamos de novas plataformas veiculares, mas a gente precisa de logística e a gente precisa mudar o combustível também. A gente precisa aumentar a participação dos biocombustíveis. Somente se a gente unir essas três coisas é que a gente vai conseguir, de fato, trazer resultados efetivos para descarbonizar o segmento de pesados. Então, nós vamos ter aqui diesel verde limitado a uma mistura volumétrica agregada no território nacional, ou seja, a gente pode ter um diesel verde aqui em São Paulo, 10%, 20% aqui, e zero lá em Rio Branco, por exemplo, se não tiver produção lá perto. Mas no agregado, a gente vai ter aqui uma meta de 3% a cada ano. CCS. Então, CCS também é um desafio e é uma economia que o Brasil ainda não tinha condições de ter investimentos, justamente porque a gente não tinha um marco regulatório, tinha essa lacuna no processo de regulamentação e a autoridade, a ANP não tinha condição de fazer autorização desse tipo de empreendimento, e agora tem. Então a gente destrava essa economia, a gente destrava investimentos que vão possibilitar para que a gente possa ter, enquanto país, de um biocombustível, por exemplo, com pegada negativa de carbono. Se a gente tiver uma planta de etanol com biometano, que não utiliza diesel e que ainda faça CCS, certamente a pegada negativa de carbono, ou seja, quanto mais você usar esse combustível, mais você está descarbonizando, que é o sonho de todo mundo, é o sonho de toda a política de descarbonização. Bom, aqui eu vou passar adiante, isso aqui acho que eu estou com o horário já um pouco adiantado, senão a gente não vai ter debate. Mas trago o exemplo aqui da FS Bioenergia. A Cláudia está aí? Está nessa... tá. Ah, ela é palestrante lá, né? Então tá. Que é muito importante. Agora aqui, ó, porque eu acho que esses dois últimos slides aqui são muito importantes para a gente mostrar o porquê que a gente faz isso. Qual o tamanho de vocês, qual é o tamanho da contribuição desse setor para a descarbonização. Vejam isso aqui. A demanda de combustível para veículos leves foi isso aqui. E a gente produziu isso aqui de gasolina. Tá? Aqui está consumo, mas é produção de gasolina. Isso aqui são dados do balanço energético. O Brasil, até 2023, ou seja, do Proálcool até aqui, essa mancha verde aqui, e aí nenhuma alusão, uma homenagem ao Martinho, né, Martinho? Essa mancha verde aqui, né? Ah, pois é, mas aqui é preto no branco, aqui o número é preto no branco, né, Salib? Então é a mancha verde com o número preto no branco. O Brasil economizou, se a gente pegar os preços de derivados, preço de petróleo, tá? Desde o Proálcool até aqui, e se a gente considerar que o etanol deslocou o equivalente a 2,5 bilhões de barris equivalentes de petróleo, você sabe o que significa isso aqui? 2,5 bilhões de barris de petróleo. Hoje o Brasil é um grande produtor de petróleo. A gente produz 3 milhões e 400 mil barris dia, hoje. Isso aí é 3 milhões de barris dia, vamos considerar. Isso aqui é 2 anos da produção do Brasil de petróleo. 2 anos da produção do Brasil de petróleo foi o que o etanol economizou em termos energéticos aqui. E isso vale, corrigindo esse dinheiro aqui, 202 bilhões de dólares. Ou seja, aquelas reservas que nós temos de 370, não fosse o etanol, elas seriam de 150. 170. Né? 370 menos 200 seriam de 170. E no caso do biodiesel, a mesma coisa. Só que aqui, no caso, a demanda de diesel, demanda total de diesel B, vem em seguida aqui da demanda total de diesel A. Então, essa diferença aqui é que é o biodiesel. E o biodiesel deslocou o equivalente aí a quase 400 milhões de barris de petróleo, economizando para o país 34 bilhões. Então, se não fosse biocombustível, nossas reservas hoje não seriam objetivas, são um dado objetivo. Elas não seriam de 372 bilhões. Elas seriam de 140 bilhões hoje. Né? E é por isso que a gente, confiando nessa estratégia de biocombustível, fez esse evento que o Mário citou, lá em 8 de agosto, na base aérea de Brasília,
para mostrar exatamente isso aqui. Não é para mostrar eu não, eu estou aqui, ó, filmando aqui, ó. Mas é para mostrar isso aqui, que é o potencial da descarbonização do segmento de transporte através de biocombustíveis. Aqui estão todas as soluções, do SAF, que foi entregue uma amostra para o presidente, até biogás, bioGLP, biometano, biodiesel, etanol, eletrificação aqui com híbridos a etanol também. Então, toda uma gama de soluções que vai fazer diferença. Se a gente pensar em termos de PIB, o combustível do futuro, esse evento, que foi esse sucesso aqui, justamente por isso, movimenta ou influencia diretamente 20% do PIB desse país. Se você considerar a indústria do petróleo, que será impactada, a indústria do gás, a indústria dos biocombustíveis, a cadeia agroenergética, né? Nós estamos falando de 20% do PIB. Então é isso. E para fazer esse debate todo, que a gente tem que fazer, a gente pede para todo mundo reservar as datas. Nós já fizemos um workshop aqui, dos próximos passos do combustível do futuro, com um workshop sobre a evolução das misturas, o E35 e o B25. E do combustível do futuro, a gente vai ter aí mais 6 workshops que têm a ver com o combustível do futuro. Então eu destaco que o biometano, no dia 26/11, nós vamos discutir regulamentação do capítulo do biometano. Vamos discutir no dia 27 o SAF e o diesel verde, porque aí a gente está falando de biorefinaria, então a gente precisa regulamentar isso aí. RenovaBio, que é o que a gente vai debater. RenovaBio tem desafios muito importantes para a gente endereçar. A gente vai falar no dia 4 de dezembro, integração das políticas de mobilidade, o MOVER, RenovaBio, Programa Brasileiro de Etiquetagem e Proconv. E aí nós temos dia 9/12 um painel bem interessante, que é de eventos climáticos extremos e abastecimento de combustíveis. Ou seja, o que a gente tem que fazer em termos de política pública ou ações que a gente tem que fazer em face a esses eventos extremos. Então, que política de adaptação a gente tem que ter? E, finalmente, o último, captura de carbono e combustíveis sintéticos. Gente, era isso que eu tinha para falar. Desculpe se eu me estendi muito aí, mas obrigado. Marlon, obrigado aí pela sua excelente apresentação. Como eu comentei, né, você sempre muito técnico e consegue nos passar essa visão com muita clareza, com tudo que foi feito, né? E agora é difícil resumir em 30 minutos um trabalho de tantos anos, né? E de fato não para por aqui, né? Nós temos agora uma série de questões que nós precisamos endereçar, precisamos regulamentar muita coisa aí. Então, por isso eu vou começar aqui com o Bruno. A ANP tem um papel extremamente importante, gente. O Bruno Atala é o superintendente de produção de combustíveis, mas obviamente aqui ele não vai falar só como superintendente, está aqui representando a ANP. A agência, obviamente, a gente tem visto, né, todas as dificuldades que a agência tem passado, as agências em geral, né, talvez falta de pessoal para atender toda essa demanda, e nós aqui estamos encaminhando novas demandas para a agência, né? É claro que o mundo virtual ajudou muito essa interação, né? Eu lembro, muitos aqui lembram a quantidade de vezes que a gente ia ao Rio de Janeiro, na avenida lá, Rio Branco, né? Para conversar com a agência. Hoje a gente faz muita coisa de forma online, mas a gente observa, né, as dificuldades, e como superintendente de produção, a gente que tem uma interação muito grande, ajudando as nossas associadas a fazer as liberações dos aumentos de capacidade, das novas plantas, a gente sabe o quanto a gente tem essa dificuldade. Mas o fato é que a agência tem um papel extremamente importante nesse processo de promover a boa regulamentação, discutir essa regulamentação e depois de fiscalizar. Então, Bruno, como que você vê esse processo dentro da agência, recebendo agora novas atribuições trazidas pelo combustível do futuro, e o que nós podemos esperar, né,
da agência aí nos próximos anos, em termos aí dessas regulamentações necessárias. Obrigado, Mário. Deixa eu fazer uma cola aqui para ver se eu desejo bom dia ou boa tarde. 11h59 é bom dia ainda, né? Bom dia, Mário. Bom dia, Marlon. Parabéns pela apresentação. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos, todas. Grande parte do que o Marlon apresentou muito bem aqui vai cair como atribuição da ANP, né? Desde a criação da agência, a gente começou como Agência Nacional do Petróleo, aí entra, né, biocombustíveis, está entrando aí os combustíveis do futuro, está entrando também hidrogênio, né? A gente já teve a publicação da lei e o decreto regulamentando isso está em andamento, né? Então, a ANP vem recebendo diversas atribuições, eu acho que o Mário falou muito bem, uma questão importante é essa questão de quanto a ANP, né, ela precisa de reforço para dar conta do que vai ter de nova atribuição, né? Fazendo uma pincelada rápida sobre a apresentação do Mário, somente na lei do combustível do futuro a gente vai ter questões relacionadas ao mandato do diesel verde, às emissões, né, do SAF, ao Segob ali do biometano, né, que incentiva a produção e uso do biometano. A gente vai ter também questões relacionadas aos testes do bioetanol, do biodiesel, captura de carbono, sintéticos. Então, acho que, em resumo, acho que é isso. Então, acho que são 7 grandes itens, 7 grandes assuntos que vão gerar muita demanda da ANP, vão exigir demais da agência, tá? Eu costumo falar que a ANP ela tem um corpo técnico muito bem capacitado e muito bem motivado para lidar com os desafios. A gente tem um contato próximo, o Mário falou na questão das autorizações, e esse assunto, essa parte é algo que vai crescer também em termos de demanda na agência, né? Só as novas plantas de hidrogênio vão cair sobre a autorização da ANP, então isso vai acabar, de certa forma, competindo, né, com um recurso que a ANP tem hoje, que é destinado à produção, autorização, né, a parte não só de quantidade de pessoal, como também de recursos financeiros, né. Mas o que eu sempre falo é que a ANP ela está sempre muito empenhada em garantir o retorno para o mercado dos investimentos que são feitos, tá? Então, a equipe ali é muito empenhada em atender da melhor forma possível. A gente tem uma equipe muito competente, a gente tem manuais na ANP que dão um resumo ali do que se espera. A gente fez workshop, se não me engano, ano passado, um workshop de etanol, para falar sobre isso tudo. Mas os desafios realmente são enormes e é extremamente importante que a gente ganhe um reforço de pessoal, né? Demais, com relação a esses desafios todos, a gente também internamente, além dos grupos de trabalho, né, que a gente, né, tem contribuído, a gente também tem grupos de trabalho internos, né, para lidar com isso tudo, e isso envolve diversas áreas. Eu vi uma apresentação do Carlos Orlando, que é o superintendente de produção de biocombustíveis e qualidade de produtos. Só a questão da lei do combustível do futuro vai envolver, se não me engano, 8 ou 9 superintendências diferentes na ANP. E isso gera uma integração muito forte, mas isso gera também aquela coisa as pessoas estão envolvidas nos temas e tem que tratar também das atividades, né? Então, são enormes os desafios para a agência. Eu tenho certeza que a gente vai superar, porque a equipe é muito empenhada e o nosso papel é fazer da melhor forma e gerar melhor benefício, não só para o mercado, como para a sociedade. Acho que esse é um resumo geral, né? Depois a gente fala mais um pouquinho. Obrigado, Mário. Muito obrigado, Bruno. Rafael, você que é um consultor técnico, né, da EPE, e eu já citei aqui o papel da EPE, mas você podia explicar um pouco mais? Muita gente não sabe, às vezes já leu vários estudos, né, da empresa de pesquisa energética no Brasil, mas qual que é o papel da EPE a partir do momento que você tem uma política pública
colocada, né, para o país, e o que nós podemos esperar agora da EPE com esses novos, digamos, essas novas diretrizes, possibilidades em termos de estudos, para que a gente tenha realmente, pelo menos, uma visão do que podemos esperar aí para o futuro aí da bioenergia. Ok, Mário. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, gostaria de agradecer ao DOP pelo convite feito à EPE. É um prazer estar aqui, junto de colegas, estar aqui no painel, tanto aqui na audiência e ali fora também, em outras salas também. É muito bom rever e estar trocando ideias aqui nesse ambiente muito propício que é na UDOP, tá? No evento da UDOP. Excelente apresentação do Marlon, tá? E a EPE, ela tem como missão, ela subsidiar os estudos e o planejamento energético que é feito pela OME. Então, nós avaliamos todas as condições de mercado, nós temos um estudo que foi lançado em agosto, que é a análise de conjuntura de biocombustíveis, que ele fundamenta a base das pessoas, dos funcionários da EPE, para que possam planejar mais. Eles têm uma finalidade de reduzir a simetria de informações para o público em geral, mas isso a gente entende que é um fato bom também para os funcionários da EPE, que a gente recebeu funcionários novos e espero que a ANP também receba nos próximos anos, recebeu funcionários novos em novembro do ano passado, devemos receber mais uma pequena leva agora no final desse ano. Isso é importante para o nivelamento, para nivelar as informações, o conteúdo, tanto da equipe técnica quanto reduzir a assimetria de informação do público em geral. Tá? Então, esse é um aspecto assim, básico. Nós realizamos, com essas informações de nivelamento e fundamentação técnica e participação nos eventos, nós fazemos as projeções de demanda de energia no futuro e também das possibilidades da oferta de energia no futuro. Dentre elas estão os biocombustíveis e os combustíveis fósseis. E a gente vê que em 2023, o Balanço Energético Nacional, ele já traz uma participação dos renováveis na matriz energética de 49%. Isso é muito à frente do que a média do mundo ela alcança hoje. Hoje em dia é cerca de 15% que a gente pode falar um número médio aqui, mais ou menos. E aí, já olhando a parte da matriz de transportes, o Brasil hoje tem 22,5%, já teve lá por volta de 26%, mas as oscilações normais ao longo dos anos que vem acontecendo, mas enfim, também é muito à frente da média mundial. E com o combustível do futuro, com o RenovaBio, todas essas políticas públicas que o Brasil tem feito desde lá da década de 30, passando lá pela inserção do anidro na gasolina C, pelos veículos dedicados à gasolina com etanol hidratado, pelo veículo Flex, pelo PNPB em 2005, mais recentemente RenovaBio e Combustível Futuro, a gente entende que essa participação de renováveis na matriz energética vai avançar ainda mais. E esse estofo, vamos dizer assim, esse background que o Brasil tem em termos de políticas públicas, ele pode auxiliar, e é importante que o Brasil faça as ações no âmbito mundial, de forma que a gente possa transferir esse conhecimento realizado no tempo, obtido no tempo, para outros países, de forma que o Brasil não seja um player único no mercado mundial. Ele tem que fazer parte, ele tem que liderar, lógico, nós somos defensores do nosso país e queremos que ele sempre esteja à frente, mas temos que ter também outros países que participem nesse mercado mundial, de forma que seja passível de outros países quererem migrar para os biocombustíveis, porque ninguém vai querer sair de um teórico monopólio do petróleo para um monopólio do biocombustível. Então, fundamentar essa capacidade industrial, essa capacidade regulatória, essa expertise de políticas públicas em outros países, no âmbito da OLAD, no G20, na Global Biofuel Alliance, é importante para que o Brasil traga essa força dos biocombustíveis para o resto do mundo e incentive também uma participação de outros países nesse mercado que vai ser demandado para soluções energéticas de baixo carbono. Obrigado. Vamos. Muito bem, Rafael. Vamos
falando de política pública, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode esperar aqui focada no nosso setor. Não sei, Marlon, quantos detalhes você pode dar do processo, mas queria que você fizesse alguns comentários aqui, depois vamos escutar um pouquinho o Bruno, sobre o RenovaBio, tá? E esse, digamos, boicote que nós estamos tendo aí por parte de algumas companhias distribuidoras ao programa e como que o governo está trabalhando, se mobilizando junto com o setor privado para que a gente possa resolver esse processo. Falar um pouquinho também sobre as perspectivas para que a gente tenha aumento da mistura de etanol anidro na gasolina. A gente sabe que durante todo esse processo de discussão do combustível do futuro, você conduziu um GT, foi chamado GT30, né, um grupo técnico com outros ministérios para estudar o tema. E, por fim, bom, esses dois temas, daqui a pouco eu... Bom, então, de fato o RenovaBio, ele, desde a sua concepção, ele foi trazido como um programa inovador, que trazia obrigações, né, foi apresentado como um programa inovador, que trazia obrigações para um segmento, no caso o segmento da distribuição, e eu lembro quando eu tive, acho que a ANP teve também nos Estados Unidos nessa missão, a gente teve lá para discutir com o governo americano como que eles faziam e como que eles estavam fazendo toda a gestão dos programas que eles tinham lá. Então nós fomos em Washington para ver na EPA o programa nacional e fomos na Califórnia também para ver o programa local do estado da Califórnia. E uma das coisas que o meu homólogo nos Estados Unidos, na EPA, me falou foi, aqui a gente tem que lidar com dezenas de processos e judicializações todo ano, porque realmente a parte obrigada aqui entra na justiça para se livrar da meta. Então, isso vai acontecer com você também. E dito e feito, realmente isso aconteceu. Porque quando a gente tem uma obrigação imposta, talvez seja da natureza do jogo tentar se livrar desta obrigação, ainda que com argumentos que quem conhece e olha uma peça numa ação dessa, você vê, bom, não há instrumentos aqui, não há argumentos que parem de pé. Só que o RenovaBio é um programa complexo, ele é um programa que não tem, ele não é muito simples de entender. Quando a pessoa entende, ela realmente fala, não tem erro aqui, a coisa para de pé e realmente está muito bem estruturado. Coisa que o TCU fez no seu relatório da auditoria que fez no RenovaBio. Então, por que eu estou falando isso? Porque, de fato, nós temos esse desafio no judiciário e aí nós temos que nos unir porque a gente precisa dar uma solução para isso. Então, a gente tem no Poder Executivo uma atuação muito firme nesses processos. A gente já tem 3 sentenças favoráveis, 3 sentenças de mérito, em primeira instância, favoráveis ao programa e contra as distribuidoras. Temos 10 ou 11 liminares que estão vigentes, mas ainda não tem decisão de mérito na Justiça Federal. E a gente está trabalhando, inclusive, no Supremo, porque existe uma ADI que foi colocada lá no Supremo. Mas o fato é que a gente precisa agir para que a gente tenha concorrência no segmento de distribuição, uma concorrência adequada, uma concorrência justa, e por isso também no Legislativo, aí, com apoio do setor, com apoio do Mário, entre outras lideranças do setor, a gente está querendo fazer aperfeiçoamentos e está promovendo aperfeiçoamentos legais, de modo que fique mais claro ainda, que fique mais certo a atuação, seja da ANP, para poder coibir e punir as distribuidoras que estão atuando de maneira contrária ao programa, mas também dar instrumentos para que a gente possa deixar claro quais são os objetivos do RenovaBio. Então, é uma atuação conjunta que a gente está fazendo, várias frentes, Poder Executivo, setor privado também entrando nessas ações e o Legislativo. Acho que isso vai ajudar. Segura um pouquinho, vamos ouvir o Bruno sobre essa questão do RenovaBio, como que é a ANP tem um papel fundamental aí de fiscalização, né? Então, vamos ouvir o Bruno aí um pouquinho sobre o RenovaBio. Obrigado, Mário. Antes de falar sobre o RenovaBio, nas minhas primeiras palavras eu me concentrei nas atribuições da ANP, né?
pegando um gancho dessa pergunta, mas acho que ficou faltando falar da grande importância de um programa como esse que o Marlon apresentou, os benefícios que vão gerar para o país, né? Então, acho que ficou faltando isso na minha fala. Acho que isso aí é grandioso para o país, um país que já é grandioso, né, em termos de matéria-prima, de combustíveis renováveis, né? O Rafael falou aqui, 49% na nossa matriz energética, né, oriunda de fontes renováveis, e isso só ajuda o Brasil a ter um papel ainda mais importante a nível mundial, né? A transição energética é importante não só para o mercado, mas é importante para o país, é importante para o mundo. Então, eu acho que é importante a gente destacar o grande avanço que a gente vai ter no país em razão desses projetos de lei aprovados, né? E falando um pouco sobre o RenovaBio, no âmbito da Superintendência de Produção de Combustíveis, a gente acaba não entrando nesses detalhes, é claro que a gente escuta falar, né, porque a gente tem muita interação com a Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade do Produto, que é quem executa, né, a fiscalização, os cálculos, né, publica aqueles percentuais, né, por distribuidora, né, mas eu considero o RenovaBio um programa de muito sucesso. O Marlon falou aqui, né, pode ser que precise de aperfeiçoamento, tudo precisa de aperfeiçoamento ao longo do tempo, né? Eu acho que o RenovaBio foi criado e logrou muito isso, e vem logrando muito êxito até agora. Pode ser o momento da gente revisar alguma coisa, mas eu acho que o caminho é a gente fortalecer o RenovaBio, tá? Então, eu espero que a gente consiga isso ao longo do tempo. Acho que vai ser bom para o setor e, mais uma vez, bom para o país e, mais uma vez, bom para o mundo. Obrigado, Bruno. Complementando, só isso que ele falou, acho que é importante a gente lembrar que a ANP tem um desafio técnico e um desafio de atuação muito grande, né? E se a gente for olhar a partir dos dados do Rafael, da EPE, no Balanço Energético Nacional, aquilo que eu mostrei para vocês, só o mercado de combustível, não vamos entrar no mercado de petróleo, no óleo, na produção de óleo e gás. Mas se a gente for falar só de combustível, eu tô no Ministério há 20 anos, né? Então, 20 anos atrás, a gente tem hoje um consumo que é mais que o dobro de combustível, né? Ou seja, a gente movimenta, comercializa, produz e movimenta mais do que o dobro daquele volume de combustível que quando eu cheguei na ANP. E 20 anos atrás, se vocês pegarem os jornais, já vai ter gente falando que o Estado brasileiro está inchado, que tem gente demais, que tem funcionário público demais, e que a gente precisa cortar e que a gente precisa ver. E se a gente for pegar o orçamento da ANP e o pessoal da ANP daquela época, não vai ser muito diferente do que a gente tem hoje. Com o dobro de mercado para fiscalizar, com mais atribuições e mais desafios à frente. Então, a gente precisa valorizar. A ANP precisa de um reconhecimento e precisa de um apoio que, às vezes, vai na contramão daquilo que muita gente diz sobre o Estado brasileiro, né, em termos de funcionalismo público. São pessoas extremamente dedicadas, têm um papel relevantíssimo. Verdade. Marlon, agora sobre a mistura. Sobre a mistura. Bom, nós fizemos realmente o GT que avaliou o que nós tínhamos em termos de dados que poderiam avaliar estudos, material, Brasil e fora do Brasil, sobre usos em altos teores de mistura de etanol, inclusive publicações norte-americanas, publicações acadêmicas, estudos e testes que foram feitos. E a gente quis olhar tudo aquilo para estudar a possibilidade de atestar a viabilidade do E30. Esse GT terminou as suas tarefas, né, no dia 9 de setembro, o último, e este relatório vai ser entregue ao CNPE agora na reunião de dezembro, a reunião, se não me engano, no dia 4 de dezembro. Eu preciso checar a data certinho, mas esse relatório vai ser entregue e a partir daí vai ser publicizado. Mas, de qualquer forma, esse relatório está muito convergente com o que nós vimos semana passada no workshop que nós fizemos do E35. Naquele workshop, a Anfávia e a Abraciclo estavam presentes, o Sindipeças estava presente, um laboratório importante como a AVL estava presente nesse workshop. E quando a gente falou de misturas de etanol, veio uma fala muito clara da Anfávia de que nós estamos muito próximos de atestar a viabilidade do E30. Faltando poucos testes, faltando pouca avaliação das novas tecnologias
e alguns outros testes que a gente precisaria fazer para poder atestar a indústria, tanto automotiva 4 rodas, quanto 2 rodas, esse novo percentual de mistura. Então nós estamos, eu diria, muito perto, o relatório converge, isso que foi dito no workshop converge com o que a gente coloca ali. E no caso do E35, testes maiores, testes mais abrangentes precisarão ser feitos, porque aí o salto da mistura é um pouco maior, de fato, e aí é necessário que a gente faça isso para garantir para a sociedade de que há viabilidade e a gente autorizar uma mistura nesse teor com segurança, de que os veículos vão ter 3 coisas. Primeiro, o seu veículo não vai ter problemas, a gente precisa atestar isso, né? Que o veículo não tenha problema de dirigibilidade, ou seja, no uso, ele tem o mesmo comportamento do produto, com variações muito pequenas, mas ele não pode falhar, ele não pode ter mau funcionamento estrutural. O segundo ponto é os tempos de troca dos componentes da manutenção periódica. Eles vão se manter? Se eles se mantiverem, isso significa que mesmo um teor um pouquinho mais elevado não interfere no cronograma de manutenção desse veículo. Então, também atestaria uma viabilidade técnica aí. E o terceiro pilar seria justamente a durabilidade dos componentes. Um aumento de mistura não pode influenciar na vida útil de determinados componentes. Todos eles que apresentaram, seja Sindipeças, Anfávia e Abraciclo,